Então, boa tarde a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de projeto e construção de máquinas. Hoje, segunda-feira, 8 de março, turma do horário EF-Tarde. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre o processo de fabricação dos projetos, tá? Esse aqui é um assunto muito interessante, muito delicado. São pontos que muitas vezes estratégicos de um projeto. Muitas vezes você pode pensar assim: um projeto ele é mais desenvolvido na região sul, sudeste do Brasil e menos aqui no Nordeste. Por um lado, lá você tem mais possibilidades de fornecedores, parceiros e até mesmo matéria-prima. Em compensação, tem outros que saem melhor na região norte e nordeste, aqui onde nós estamos, do que no sul, sudeste. Então, quando você pensa no desenvolvimento de um projeto, logicamente tem aquelas etapas que a gente sempre discute, sempre conversa, né? Lá, concepção, desenvolvimento, processo criativo, mas tem uma etapa do projeto que é a materialização dele. Como assim? Você já passou por todo o desenvolvimento, já passou pela validação virtual, testes, ensaios, e agora você precisa construir. Seja um protótipo, seja uma peça única, seja em escala, seja qual for o método de fabricação, esse pode ser um ponto crucial no seu projeto. Muitas vezes você pega um projeto, independente da área lá, ele tem todo um planejamento, ele tem toda uma estruturação, mas na hora de você materializar, confeccionar, produzir, né, estruturar ele fisicamente, existem diversos fatores também que influenciam, né, como eu falei, região demográfica, parque industrial disponível, a gente vai falar muitos exemplos disso hoje, questão de confiabilidade do processo de fabricação, processos de fabricação por si só ditos, né? Então, muitas vezes, dependendo do seu projeto, você faz uma especificação lá no início que, tecnicamente, você especificar, você determinar, beleza, é fácil, é correto, tem coerência, tem pressupostos, tem defesa técnica ali para você fazer isso. Mas pode ser um grande problema na hora de você confeccionar. Tranquilo? Nós vamos falar os porquês aqui, vamos discutindo. Primeiramente, o que a gente tem que entender? O que é o processo de fabricação, né, que a gente quer falar? O processo de fabricação industrial é o modo com que um determinado trabalho de construção e ou transformação é realizado, né? A gente está falando do processo fabril mesmo, de seja um equipamento, ou seja uma frota de equipamentos, uma linha, um processo contínuo, né, de fabricação, ou um lote, geralmente utilizando uma máquina operatriz para a fabricação. A indústria de fabricação tem como objetivo principal transformar, né, a matéria-prima, a base, né, em um produto acabado e pronto para ser comercializado, gerando assim um valor agregado. Essa é a grande sacada da indústria, né? Esse que é o grande ganho da indústria. Você tem ali uma matéria-prima inicial, tudo bem que ela tem um valor agregado, mas ela está ali crua e sozinha. Você vai ter seu processo de manufatura, a gente vai falar já dele aqui, aonde ali você vai pegar essa matéria-prima, podendo ou não associar a outros materiais, mas a grande jogada, independente de associar ou não, é você dar ganho de valor àquele produto, ou seja, você vai beneficiar ele, a fim de gerar um produto fabricado. E esse produto fabricado, ele tem uma agregação de valor, justamente nesse processo de manufatura. E aí você vai comercializá-lo, tá? Contudo, para essa transformação é necessário dispor de uma quantidade elevada de energia, né? E também de um processo de fabricação específico, com estrutura de equipamentos adequados, conhecimento técnico, disponibilidade e assim por diante. Em termos econômicos, a manufatura é definida pela transformação da matéria-prima em itens de valor agregado, por meio de uma ou mais etapas de processamento e montagem. Ok? Então, hoje, nós temos ali a ideia, muitas vezes a necessidade. Estou falando daqueles pontos de vista já que a gente discutiu em projetos. Nosso mercado necessita dessa ação, desse equipamento, desse produto, desse sistema. Temos, então, a necessidade, temos a competência técnica para desenvolver, que isso aqui é um dos mais difíceis, eu falo.
Mas temos que tomar cuidado para não ficarmos barrados justamente no processo de materialização, fabricação. Como podemos dizer isso? Vamos chegar lá. O produto fabricado pode ser um simples palito de fósforo ou algo mais complexo, né, como um automóvel aí. Todos eles passam por um planejamento de desenvolvimento de fabricação. Isso é uma coisa muito interessante. Se você vai produzir um equipamento em escala, né, em escala que eu digo assim, em vazão, processo contínuo, você tem que fazer um projeto que caiba isso. Não é todo projeto que eu posso fazer ele em escala, não é todo processo que eu posso fazer ele em quantidades, nem sempre. Por exemplo, se eu vou fazer hoje, imagine aqui um exemplo bem simples e direto. Fabricação de parafuso. Será que todo parafuso ele é usinado em questão de rosca, geometria e dimensões? Não. Se ele fosse um processo somente de usinagem, ele seria um processo lento, oneroso e resultaria num produto acabado ali de alto custo, que consequentemente seria repassado ao valor final do produto. E aí seria o quê? Talvez inviável a comercialização, fabricação, aplicação, utilização. Um parafuso hoje ele passa por diversos processos distintos. Usinagem, tecnicamente, vamos falar assim, que seriam dos últimos. Ou talvez ele nem passe, porque o que acontece? O processo de usinagem é o quê? Remoção de material, princípio de remoção de material. Um parafuso hoje ele é conformado. Então você tem lá um processo de estampagem, de forja, que vai conformar ele, um material já pré-definido, tá? Sem rebarba, provavelmente. Aí a parte da rosca, professor, tem a usinagem? Não, ela tem ali uma roscadeira, que é uma perfiladora. Então ela vai pegar o material que tem no parafuso e vai gerar aquela rosca, né? A perfilação. E aí quando você vai pegar aquele perfil, se você vê no final, o parafuso ele não tem perda de material. Consequentemente, não podemos falar que ele é de uma usinagem. Ele é um outro processo de fabricação. Mas o cara que pensou lá no parafuso, logicamente, não foi um produto, vou pensar num elemento de fixação, pensei no parafuso, o parafuso surgiu, né? Foi sendo aperfeiçoado, padronizado. A gente viu que para produzir talvez uma única unidade, o correto seria você ir lá e fabricar por meio de usinagem. Pega um blank, faço a remoção do material nas medidas, faço lá o processo de rosca. Tanto que a gente colocar no nosso projeto lá algum perfil cilíndrico, né, com características de parafuso, de eixo, que é um terminal roscado, uma extremidade roscada, ele pode ser feito por usinagem. Mas se eu já entro num processo de escala de produção em volume, veja que talvez isso não seja viável, né? E assim por diversos produtos. Na hora de você fizer essa concepção ali, ela tem que estar dentro lá desde as etapas iniciais de decisão do projeto. Se eu penso num produto, seja ele qual for o produto, eu já tenho que ter em mente o processo de fabricação. Muitas vezes, você só ter o conhecimento do processo de fabricação é insuficiente ainda. Você tem que ver se você vai ter fornecedores para essa ideia que você está fazendo. Tá? Já vou trazer um exemplo para vocês que mostra justamente uma situação real vivida por isso. Outro ponto interessante, vou trazer aqui um primeiro caso de um aluno da disciplina que anos atrás, acho que foi em 2018 ou 2019, ele veio conversar comigo, né? Ele falou, professor, eu trabalho na área têxtil, eu desenvolvo acessórios e peças de reposição de máquinas de costura, máquinas industriais de costura, só que hoje eu estou perdendo muito mercado por causa do valor do meu produto, né? O valor em que sentido? O produto final dele estava saindo caro quando comparado a outros produtos do mercado. E aí nós fizemos pequenas análises, né, em conjunto, olhamos assim, né? Vimos o produto dele, aí pensamos, se você olhar assim, a grosso modo, dele era mais atrativo, digamos assim, era bem mais acabado, era um ponto positivo. Ele tinha uma entrega rápida, era um ponto positivo. Mas quando a gente fez lá o custo do produto, que eu fiz uma análise com ele, a gente viu que o processo de fabricação dele era oneroso, né? Tinha um ponto ali mais elevado ali dentro do percentual do projeto. Professor, existe um percentual lá para correto de desenvolvimento, de fabricação? Não. Já vou mostrar o exemplo aqui da Gillette, que fala justamente desse percentual de produto, desenvolvimento, não tem
um percentual correto, tá? Mas quando eu conversei com ele e comecei a analisar o projeto dele, foi colocado um ponto interessante, né, dentro do processo dele. Dentro desse processo de fabricação dele, quando a gente desenha no Solid, né, pessoal, quando a gente pega um software de desenho, é muito fácil a gente criar ali uma geometria, correto? Acho que todos concordam. Eu posso ir lá, desenho um voo sólido, faço ele na geometria que eu quero. Eu quero uma inclinação aqui porque ela é bonita, né? Fica mais apresentável. Tecnicamente, tem um porquê dessa inclinação? Não. Mas se ela ficar inclinada, fica mais aparente. Vamos arredondar os cantos, correto? Vamos colocar um fillet. Vou fazer um cantinho arredondado, é fácil, é só lá e clicar em 2 cliques, fillet, coloco a dimensão lá do raio, clico na aresta, ele faz o fillet, né? Concordam comigo que você deixar a sua peça bonita ali, acabada, né, no software é bacana. É simples, é rápido, é fácil. A partir do momento que você insere todos esses parâmetros dentro do projeto, e esses parâmetros são pressupostos, são pré-requisitos para a fabricação, você tem o primeiro contragolpe ali, digamos assim, tá? Quanto mais processos, mais tempos de processo de fabricação, mais hora a máquina homem, né? Hora homem máquina, mais caro fica o seu processo. E aí eu perguntando para ele aqui, eu perguntei, por que esse canto aqui ele é arredondado? Ele tinha um canto lá, e aí eu perguntei para ele assim, por que esse canto é arredondado? Porque o que acontece? Ele sendo arredondado, você não tem nenhum, não é uma peça estrutural de esforço, geralmente a gente coloca um arredondamento ali por 2 motivos. Um, para alívio de tensões, para não ficar um canto vivo e se propagar uma trinca, né, num esforço mecânico, e por acabamento. Por que você colocou esse canto arredondado? Ele por acabamento. Tranquilo. Vamos pensar em processo de fabricação. Se você tem uma barra lá e as extremidades dela são abauladas, esse cara precisa ter um equipamento específico para fazer esse abaulado. Em que sentido? Ou ele tem uma máquina de corte comando numérico, né, que ele faz esse corte já abaulado. Esse corte pode ser plasma, pode ser água, pode ser laser, oxicorte, qual for. Mas ele já tem que ter uma certa coerência ali, um equipamento específico para esse corte. E leva mais tempo. Agora, se ele fosse um canto reto ali, né, um 90 graus, ele poderia ser fabricado num processo de corte simples, uma guilhotina. Concorda? Concordo. E aí ele conversou com o fornecedor dele lá, que fabricava as peças, e fez uma peça quadrada, né, sem os cantos arredondados que ele tinha colocado. A peça ficou tecnicamente quase que 1/3 mais barata já, né? E aí, isso despertou um interesse, uma curiosidade nele. E aí ele começou a analisar os outros equipamentos. Aí eu comecei a conversar com ele. Aí uma outra situação dele que aconteceu muito simples, direta assim, por exemplo, ele tinha um furo lá muito específico dentro da peça. Quando eu falo muito específico, digamos assim, ele coloca lá um furo de 15 milímetros de diâmetro, tá? Se você pega no seu projeto lá e precisa fazer um furo, se esse furo ele não tem uma especificação direta, técnica, você coloca um furo ali para alívio de massa, por acabamento, ou simplesmente porque eu vou passar a fiação por esse furo, né? Vai ter uma passagem aqui de um elemento. Então os 15 milímetros aí ele é específico? Não, ele é de folga, ele é folgado. E aí quando você manda orçar essa peça para ser fabricada, se você não tem seu parque fabril dentro, né? O cara que orça essa peça, ele vê lá um furo de 15 milímetros. Aí ele fala assim, né? Preciso fazer um furo de 15 milímetros. Vou lá na minha chão de fábrica, vejo se eu tenho uma broca de 15 milímetros. Eu não tenho uma broca de 15 milímetros. Mas esse projeto eu preciso executar esse furo de 15. O que eu faço? Eu recorro lá a um orçamento, né? O cara que gera o fabricante, né, que vai fabricar a peça, já o prestador de serviço, vai atrás de um fornecedor. Esse fornecedor dele vai ver o preço, né, de uma broca de 15 milímetros, porque esse projeto exige, ele vai comprar essa broca de 15 milímetros, tá? Esse custo da broca, você acha que ele tira do lucro dele ou ele repassa o custo para você? O que vocês acham? E repassa, né, professor? Repassa, né? Ele repassa, né? E aí eu pergunto para vocês, se ele tivesse feito esse furo com 13 milímetros, que seria suficiente talvez para passar a pecinha dele lá, né? A tubulação, a fiação.
Será que esse cara não teria uma broca 13 lá? Se ele tivesse, ele não ia precisar comprar uma outra broca, correto? Vocês entendem que um furo de 15, um furo de 13, 2 milímetros ali no diâmetro de diferença, pode trazer um impacto extremamente relevante no preço da peça? Isso de um componente, imagine de todos os componentes que fazem parte do equipamento, né? Ou seja, como é importante você ter conhecimento do seu fornecedor, do seu parceiro, vamos falar assim. Eu, por exemplo, quando eu pego projetos para desenvolver em parceria, em conjunto, ou auxiliando alguém, eu sempre falo isso. Pô, nós precisamos fabricar esse aqui de tal forma. Antes de eu fabricar ela, antes de eu pensar a peça, eu já tenho mais ou menos um layout, uma ideia, vamos conversar aí com os possíveis fornecedores. O que é assim? Eu vou ter que tornear essa peça é longa. Será que os nossos fornecedores comuns têm um barramento de um torno que faria essa peça de uma única vez? Ou teria que ser em bipartido? Não, não faz bipartido lá. O centro de usinagem dele tem um curso menor. Então, eu já coloco no meu projeto uma forma dessa peça ser dividida, que ele usina uma, usina outra e elas se encaixam. Do que eu pensar numa única peça, meu fornecedor não ter como fazer, aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai usinar um lado, vai soltar, reposicionar ela, realinhar a peça, estou aumentando o risco de um erro, né? E aí ele vai usinar ela. Ele é capaz de fazer? É. Só que ele vai ter muito mais tempo, muito mais hora máquina ali para execução. Então vejam que são vários fatores que influenciam. Esse aluno, por exemplo, que eu estava dando o exemplo aqui, ele mudou várias geometrias da peça dele, que não tinha o porquê. Uma delas era colocar o tamanho das peças dentro de padrões de medidas. Então, ele colocava lá, por exemplo, uma altura de 11 milímetros. Por que essa barra tem que ter 11? Ela não poderia ter 12 ou 12,7, que seria meia polegada, né? Pode ter 12,7. Ele comprava, o cliente dele, o fornecedor, o que prestava serviço, comprava de meia polegada e usinava para chegar nos 11. E ela poderia ser 12,7. O cara não precisaria nem fazer esse processo de usinagem, né, de remoção de material. Ou de corte, ou de acabamento. Veja, então, que pequenos detalhes aceleram o desenvolvimento e ficam nervosos. Hoje, ele tem uma grande liderança no mercado, porque as peças deles se equiparam a valores ali das importadas da China, de outras regiões. Mas ele ainda acaba ganhando ainda porque ele entrega rápido. Ele tem pronta entrega. O cara tem a confiança de ligar para ele, que eu ligar para um fornecedor, o cara vai me mandar despachar, depois de um tempo, não, tenho, te entrego amanhã, te entrego próxima semana. Então, ele ganha o mercado nisso aí. Então, veja que são pequenos detalhes, pequenos ajustes que, se a gente fizer, levam ao sucesso ou aceitação do projeto. Coloquei um exemplo muito simples aqui, para vocês terem uma noção de oneroso é desenvolver, oneroso é em relação ao porte ou tamanho de um equipamento, né? Como que não tem uma relação. Vou colocar o projeto da Mach 3. Pessoal, se vocês puderem um dia estudarem o desenvolvimento, a evolução da Gillette, né? Gillette é o sobrenome do cara que desenvolveu o barbeador, né? Esqueci o primeiro nome dele, não sei o que é Gillette. Ele tem a patente, tinha a patente, né? O primeiro barbeador. E a evolução ao longo dos anos, né? O posicionamento de mercado, mudança de público, né? Hoje ele é um produto unissex, podemos falar assim, tanto homens quanto mulheres utilizam. Falei, mulheres, parabéns à menina que nós temos no grupo, né? O Dia das Mulheres hoje. E aí, vamos lá. O projeto da Gillette, né, foi desenvolvido durante 6 anos. Eu estou falando do Mach 3, tá? Foi um projeto desenvolvido durante 6 anos por uma equipe de mais de 500 engenheiros, diplomados, MIT, Stanford, né? Que da prancheta à fábrica custou 750 milhões de dólares. Um simples projeto de um barbeador levou uma geração, uma gestão, uma equipe, né? De um porte de magnitudes altas, né? E que quase o investimento necessário para a criação de um modelo de um automóvel. Eu tinha aqui, se eu não me engano, comparação, era um outro slide que eu tinha de apresentação desse projeto, de uma outra aula, que eu fazia a comparação, por exemplo, da Ford lançando o EcoSport e de um outro carro da Ford também lançamento. Eles gastaram muito menos
para desenvolver o carro do que a Gillette gastou para o lançamento desse produto. Tá? A Gillette ainda reservou 300 milhões de dólares para a campanha de divulgação do novo barbeador no primeiro ano do seu lançamento. Então, se você vê lá, o Mach 3 pegou grandes atletas, personalidades, né, que sempre usavam. Se vocês não lembram, no carnaval, não sei de que ano, eles bancaram o Bel Marx, né, fazer a barba no meio do carnaval. O cara, há 30 anos, não fazia uma barba, igual o professor aqui, mais ou menos. E aí o cara fez a barba lá, num carnaval, em uma ação promocional da Gillette. Então, veja que é um conjunto de mercados, não estou falando de marketing aqui nem nada, mas estava envolvido ali dentro do sucesso, dentro do planejamento do projeto, tá? Então, independente do projeto, lá como a gente falou, de um simples palito de fósforo, até mesmo um produto mais elaborado, teve ali investimento, né, um planejamento, uma execução bem mais, num aporte maior. Vamos lá. Escolhas do processo de fabricação. Vocês, melhores do que eu, sabem quais são os processos de fabricação, né? Então, eu peguei esse slidezinho aqui dentro de essa imagem aqui dentro de qualquer disciplina essa de processos de fabricação mecânica, né? Qualquer literatura traz essa relação. Então, tecnicamente, lá nós temos duas distinções, né, de classificação, com remoção de cavaco e sem remoção de cavaco. Né? Quando se caracteriza a remoção de cavaco, é considerada a usinagem, né, um deles. Ela pode ser convencional ou não convencional. O que seriam usinagens convencionais? Que a gente colocou, né? Ó, torneamento, fresamento, furação, retificação, madrilamento, brunimento, serramento, roscamento, aplanamento e alargamento. São os processos de convencionais. O que não seria convencional? O corte a jato d'água, um jato abrasivo ali, né, uma limpeza superficial, eletroquímica, eletroerosão. São processos de fabricação no qual ocorre a remoção do material. Ah, professor, o corte água remove material? Você remove tecnicamente a espessura ali do jato, né? Qualquer uma serra, ela remove material, o perfil, a estrutura da serra ali, né, a espessura da serra, aquela região, ela é removida ali no material. Ah, professor, quer dizer então que se eu tiver uma barra de 6 metros exatas e quiser cortar ela no meio, eu vou ter exatamente duas com 3 metros? Não. Não vai ter. Ou uma exatamente com 3 metros, outra menor, ou as duas com uma perda aí de massa considerável ali em relação à sua peça, tá? Porque você tem perda no processo de usinagem, de corte. E sem remoção, fundição, soldagem, metalurgia do pó, as conformações mecânicas, né, estampagem, laminação, forjamento, na extrusão. Então, ou seja, dependendo do processo de fabricação no qual você vai utilizar para a confecção do seu equipamento, você tem que ter conhecimento desse processo. Ah, vou fazer minha peça forjada. Ela vai ser uma peça única, talvez um forjamento livre, tudo bem. Não, eu vou fazer um forjamento por matriz. Vocês já viram o preço de uma matriz de forja? Então, o dia que vocês verem, vocês vão se assustar. Ah, não, vou fazer por fundição, vou fazer por estampagem, um molde de estampagem. Ah, mas essa sua peça, então você vai fazer um molde. Vamos pensar assim, tudo que eu faço molde, né? Seja de fundição, seja de forjamento. Esse molde, ele é uma peça que não vai sofrer alteração. Não, eu vou alterando de tempos em tempos. Então, talvez não justifique você fazer um molde. Ou coloque no custo final da sua peça quanto vai render o custo desse molde em função distribuído pelo rendimento do número de peças, né? Porque, querendo ou não, o molde não é um elemento barato, né? Então, quando você escolhe ali, né, o importante, a escolha do processo de fabricação adequado. Ah, professor, o primeiro é mais viável fazer usinado, tranquilo. O protótipo a gente pode usinar, pode fundir, ou por manufatura aditiva ali, uma impressora 3D, algum elemento, tranquilo. Mas em escala, será que é real? Isso é uma coisa muito interessante. Tem muitas pessoas que fazem comparativo. Ah, é mais fácil eu fazer do que eu comprar. Tem coisas que sim, tem coisas que não. Ah, eu quero fazer aqui uma pecinha para o meu carro ou meu sistema, que eu posso imprimir na minha impressora 3D do meu colega, é mais barato que se eu comprar. Tudo bem. Será que ela tem rendimento? Será que ela dura? Né? Deixa eu procurar aqui uma... Deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui.
Eu tinha uma imagem que eu usava para justamente... Eu não vou ter aqui não fácil. Deixa eu ver se eu acho na internet ela. Aqui, imagens. Você vai comprar um carburador. Ele é caro. Comprei um faz pouco tempo. Posso imprimir. Tenho uma impressora 3D em casa. Mas será que é viável? Será que ele dura? É mais barato imprimir. Mas será que ele tem o mesmo rendimento? Tem várias pessoas testando aí, né? Essa questão de injeção. Será que é um processo de fabricação válido, viável para esse equipamento? Ah, não, professor, ele é válido para o primeiro, para o protótipo. Também concordo. Justificável. Você vai lá, testa, valida, mas não, eu preciso fazer de reposição. Quero lançar no mercado um produto novo. Cuidado. Ele derrete aí com o tempo a gasolina. Dependendo da gasolina que você usa, ele é corrosivo. A gasolina é corrosiva para ele, tá? Não testei com álcool. Então, veja, tem concepções de projeto. Nem todo processo ele é cabível a um equipamento. Você tem coisas específicas, tá? Dimensões e formas dos produtos ou peças a produzir, qualidade, quantidade e grau de precisão. Pessoal, processo de produção, aferição, né? É uma coisa que se discute muito sempre, somente se você conversar lá com a professora Camila, o professor Clídio, né, que são justamente da área de metrologia, eles vão falar daquele termo, né? Qual é a confiabilidade dessa medição, né? Então, você tem uma peça lá que você está produzindo, é um vaso, aonde você tem que ter estanqueidade, não pode ter vazamento, né? Pressão interna. Será que a rugosidade, será que é o acabamento superficial, será que as dimensões da minha peça não precisam ter uma certa importância, né? Será que o meu fornecedor é capaz de chegar na tolerância que eu preciso? Ah, eu quero fazer uma peça que vai encaixar a outra e ela vai ter ali uma vedação, uma estanqueidade para eu pegar esse meu produto e imergir ele sob uma pressão elevada. Será que a qualidade desse acabamento vai ser suficiente para isso? Ou muitas vezes eu tenho ali um equipamento muito preciso que eu compro, né? Há um periférico, um sensor. Vou falar muito simples, um O-ring, uma junta de vedação. Olha só, uma junta de vedação, eu vi um problema desse esses dias. Escutei falar, não presenciei, eu escutei comentando nos grupos. Você tem lá um O-ring, né? Que custa aí centavos ou menos de R$ 10, dependendo aí do material dele, tá? Pode ser a resistência à temperatura. Seu O-ring ele tem uma geometria específica, tanto de alojamento quanto diâmetro de eixo, para fazer a vedação. E aí você traduzindo ali o seu eixo numa tolerância fora da especificação do O-ring. E ele fica um pouco mais apertado. Esse aperto vai vedar melhor. O cara sem consciência vai pensar nisso, talvez. Mas não, ao contrário. Ele vai trabalhar, vai aumentar o atrito, vai esquentar, perder geometria e vazar. Né? Não deu vedação. Aí você tem um equipamento lá de R$ 1 milhão, uma máquina, que está parada por causa de um vazamento de uma peça que custou menos de R$ 1. Por quê? A peça que era de uma qualidade? Não, a peça é excelente. O processo de fabricação daquele componente que não seguiu os protocolos exigidos ali, de tolerância dimensional, geométrica, tá? Então, cuidado, são pontos que têm que ser levados em consideração na hora do desenvolvimento de um projeto. A máquina operatriz, como as ferramentas, os equipamentos e os acessórios serem utilizados, aquele exemplo da broca que a gente falou, né? Se eu coloco lá para o cara fazer uma especificação de um jeito, muitas vezes um detalhe que eu coloco, ele impossibilita o tipo de corte, né, da fabricação do meu elemento. Em compensação, se eu fizer uma pequena alteração, não, isso aí abre uma gama de possibilidades de fabricação. Opa, se eu tenho uma peça, quem usa esse princípio? A Durametal, por exemplo, tá? A Durametal fabrica o quê? Tambor de freio, disco de freio, por meio de usinagem, eles usinam. Mas olha só que interessante, eles fazem uma combinação de processos. Se eu tenho ali um tambor de freio, que é uma peça oca, uma peça maior e oca, se eu pegasse um blank maciço sempre para usinar ela,
seria inviável. Imagine aí você pegar um blank de 100 quilos e usinar até uma peça de 20 quilos, vamos falar assim. Eu falei esses números que é fácil a gente levar em consideração que eu estou perdendo 80% da minha peça. Se ela pesava 100 quilos e minha peça final pesa 20, 80% da minha matéria-prima ali eu estou jogando fora. Ah, não, professor, eu mando para fundição. Você vende na sucata, 3 centavos, 5 centavos o quilo. O blank você compra ali a R$200, R$300 o quilo, né? E aí? Então veja que cuidado. Ah, mas então como eles fazem isso? Veja como é interessante. Eles fundem a peça, fundem de uma forma que parte já da superfície dela já vai ter o acabamento final da fundição. Então eles se preocupam lá na areia, né, de fundição, no processo de fabricação do molde de areia. E as partes que vão entrar em contato ali, né, de apoio, vedação, ou até mesmo a banda ali de frenagem, né, onde vai pegar a pastilha, passa pelo processo de desbaste e usinagem. Ah, meu disco de freio, estou falando números hipotéticos, tá, pessoal? A hora que eu saio da fundição, ele pesa 2 quilos, e aí depois que eu usino, ele pesa 1,920. Perdi 80 gramas de material. É uma perda inerente ao processo, talvez. Então, ele está lá no custo desse processo de fabricação. Então, veja que ali teve um planejamento na forma de chegar ao produto final. Poderia ser 100% usinado? Poderia. Poderia ser 100% fundido? Talvez sim, talvez não. Tá? Ah, não, poderia usar um outro processo de corte, mas usinagem demora. Poderia, tem várias saídas. Né? Ah, poderia fazer uma conformação ali. Como? Uma estampagem. Talvez não seria um processo de estampagem viável em função das geometrias e propriedades, né, espessuras da peça, e assim por diante. Tá? Design do produto, aquele exemplo que a gente falou, né? Ah, vou colocar um filetezinho aqui para ficar mais arredondadinho, mais bonitinho. Cuidado, esse filete talvez ele não usine no convencional e tem que levar para um comando numérico para colocar aquele raio que você especificou no seu teclado. E acabamento final do produto. Não, ele tem que ter um acabamento superficial satisfatório, ele tem que ser polido, né? Ele tem que ser retificado, não, ele vai ser pintado. Então tem características, né? Tá? Pessoal, lembrando que nossa aula ela é bidirecional. Qualquer dúvida, questionamento é só falar, ok? Tá tranquilo, professor. Legal. Opa. Com o desenvolvimento de processos industriais, foi possível aumentar cada vez mais a produção de bens de consumo né, para a população mundial, o que tornou o comércio fortemente globalizado. Então, hoje, facilmente você consegue desenvolver praticamente qualquer coisa. Não estou falando que vai ser barato, vai ser caro, vai ser simples, vai ser fácil, mas você consegue, independente da geometria, independente do acabamento. Uma coisa que eu falo muito para os alunos às vezes é, principalmente lá em desenho, né? Vocês colocam assim, cria uma peça. Vocês criaram lá logo uma caixa, né? Um tempo atrás aí vocês criaram uma caixa. Logo vocês vão começar a criar algumas peças. Você criou uma peça. Agora, se a gente disponibilizar lá a oficina mecânica lá para você usinar, você faria essa sua peça que você usinou, que você desenhou? Porque muitos alunos falavam, aquelas peçazinhas simples que a gente fazia lá nas práticas de usinagem já eram complexas, né? Tinha angulação, raio, curva, né? Canal, rosca. Imagina que você desenha ali no software, né? Vou falar igual a arquitetura, né? O arquiteto faz a geometria, o engenheiro que se lasque lá para calcular a viga, a ponte, né? A geometria. Estou brincando, pessoal. É só uma piadinha sem graça. O desenvolvimento e evolução dos processos industriais se intensificaram a cada dia. Evolução industrial, né? Até coloquei a imagem aqui para a gente discutir. O avanço da eletrônica fez com que muitos processos tivessem um expressivo acréscimo de produção, como fabricação de peças, acaba-máquina CNC, que é o comando numérico, né, no qual o computador executa inúmeras funções desempenhadas até então pelo homem. Quando você olhava antigamente, né, por que os para-choques eram de aço nos carros? Que era mais fácil você manipular o aço do que o plástico, né? Depois de um tempo, era mais fácil você manipular o plástico do que o aço. Mais fácil, mais barato. Os carros antigamente eram mais espessos, eles tinham geometrias mais quadradas. Professor, isso aí é uma estética da época, um perfil da época. Não, era por causa de processos de fabricação, né?
Os carros tinham muito mais reforço nas chapas. Hoje em dia, um carro ele é todo abaulado, todo arredondado, que aquele arredondado, além de aerodinâmica, traz o quê? Um perfil estrutural, né, na chapa. Então, se você pegar hoje o peso de um carro, a quantidade de metal que ele tem, é uma chapa muito mais fina, que às vezes você vê um vincozinho, né, uma marcazinha lá, uma linha, uma curva que vai do para-choque traseiro até a lanterna do para-choque dianteiro, até a lanterna traseira. Ah, isso aqui é um design. Na verdade, ele é um reforço estrutural mecânico, né, que alguém pensou que precisaria. Então, tem um vinco ali, alguma coisa que ajuda na estrutura, né, daquela chapa. Legal. Processos de fabricação que se tornaram mais possíveis, mais viáveis, né? Com a interação dos computadores, das máquinas, os processos ficaram mais rápidos, mais precisos, repetibilidade, né, constância, mais constantes, tarefas mais complexas passaram a ser realizadas. Isso está associado à revolução industrial, né? Então, já devo ter comentado com vocês, primeira revolução industrial, a surgimento do motor a vapor, né? Ou seja, remoção da força animal e força humana pela força motriz. Foi a primeira grande revolução. Segunda, né? Ó, era da eletricidade, a guerra, entraram as guerras, Primeira Guerra Mundial, produção em massa. Começaram a ter a necessidade de replicar projetos, produtos. Alguns dados interessantes, eu chamo de cultura inútil, mas eu acho muito interessante. Vocês sabem quando surgiu o biquíni das mulheres, hoje é dia da mulher, vamos usar o exemplo do biquíni. Se você olhar os vídeos, fotos muito antigas, as mulheres só usavam maiô, né? Alguém sabe como surgiu o biquíni ou não? Com curiosidade? Não, professor. Não, é técnico mesmo. É técnico, é coisa. O biquíni ele surgiu na guerra. Como? Quando se teve a demanda de produção em escala da guerra, começou a faltar muito material, faltar tecido, foi um deles. E aí começaram a pesquisar que produtos que existem que têm excesso de material. Aí alguém teve a ideia de tirar a parte da barriga dos biquínis, né? Separou a parte de cima da de baixo, não é uma peça única. Aquela parte ali começou a não ser confeccionada, né? Que era uma roupa íntima e tal. Eu falei de biquíni, mas como se fosse uma roupa íntima, era uma peça única. E se passou a ser bidividida, porque aquele material do centro era um material que já estava escasso, tecido, e aí você tinha como produzir com menos. Então foi assim que foram surgindo, né, as necessidades. As normas surgiram aonde? No período de guerra. Por que as normas surgiram na guerra? Porque nós digamos aqui que a gente aqui, cada um da empresa, cada um de nós aqui fosse uma empresa, um segmento. E aí surgiu a guerra, agora nós precisamos cada um se especializar num produto que no final vai ser montado e vai se encaixar. Então, por exemplo, eu trabalhava a parte de transmissão, um exemplo, de engrenagens, outra parte de chassi, parte estrutural, e aí eu fazia uma parte. A partes de cada um depois se encaixavam e funcionavam. Ah, então por que não foi uma normatização mundial? Porque um lado tinha uma norma, o outro tinha outra, porque se durante a guerra quem fosse abatido, as peças dele não serviriam para o outro. Então, as peças DIN não usaria nas ASME, ISO, né? Entendeu? Tipo, a diferença das normativas, angulação de engrenagem, polegada milímetro e assim por diante. Terceira, a revolução industrial, né? Automação, onde se começou ali a ter controle do processo, máquinas, sensoriamentos, tá? Cuidado, 3.0 é uma coisa. O que é a indústria 4.0, que fala muito hoje? É o IoT, né? Internet das coisas, sistemas inteligentes, redes neurais. Então, hoje você trabalha com previsão de demanda associado a sistemas. Vou dar um exemplo muito simples. Trabalhamos com plantação. Hoje, quem trabalha com plantação, antes de ele ir lá e irrigar, molhar a plantação dele, a máquina dele lá, a bomba dele já tem uma interface que faz uma pesquisa, sabe se vai chover amanhã ou depois. Não, a probabilidade de chuva amanhã é de tantos milímetros, tanto e tanto. Ah, então eu posso aguar menos hoje porque amanhã também vai chover, para não dar excesso de água na minha plantação, né? Tem empresas hoje, por exemplo, que produzem melão, banana, né, melancia na região nordeste do Brasil. Ali, pessoal de Mossoró, né, divisa Ceará com o Rio Grande do Norte. E aí você pergunta para eles, por que aqui é seco, vocês vão fazer uma agricultura nessa região? Eles falam, é porque justamente aqui não chove.
E aí não é um paradoxo você pensar assim, pô, se não chove, por que é bom eu plantar? Alguém sabe dizer por que isso seria interessante? Por que eu escolho uma região que não chove para eu plantar? Diminuir o risco, professor, de perca da colheita, digamos assim, das enchentes. Não seria por enchentes. Por não ter chuva, ele tem um total controle do processo de fabricação dele. Ele sabe o quanto de água efetivamente está chegando na fruta dele. Essa água está levando os sais, vamos falar assim, aditivos, vamos chamar de aditivos, tá? Para essa fruta no final ter a glicose certa, a coloração certa, tudo certo, e essa fruta poder ser exportada, ser inserida num mercado muito específico, né? Então, ou seja, ele vem para uma região dessa, porque nessa região ele tem controle do processo. Ele que determina quanto de água aquela planta vai receber, o horário, os dias. Isso é para todos os setores. Tranquilo? Então, veja que o processo de fabricação, seja ele qual for, ele tem um peso fundamental no sucesso do seu projeto, tá? A indústria de fabricação, que está em constante evolução, né? As empresas, novas tecnologias com o objetivo de produzir mais em menos tempo, tornando a automação extremamente essencial para que isso aconteça. Então, hoje, se você falar assim, eu quero produzir mais gastando menos, invista em automação. É a saída. Não tem como. Não tem ainda outro canal, né? Podemos falar assim. Ah, mas a automação é cara. Calma, você tem que pensar a longo prazo e em quantidades. Talvez você produza mais no mesmo tempo que você tem hoje. Só isso já faz diferença. Um funcionário, ele tem férias, horas de descanso. Tecnicamente, ele trabalha 1/3 do dia, né? Ele trabalha 8 horas, dorme 8 e vive 8, né? Tudo bem que esse viver 8 ele é no meio de transporte, outros meios. Mas trabalha 8 horas por dia, o dia tem 24. Você colocar uma máquina lá trabalhando 24 horas sem parar para o almoço e sem ter férias, sem 13º, já é outro pensamento, né? Assim, há necessidade de qualificar cada vez mais a mão de obra para o uso dessas novas tecnologias. Então, não é só você tirar o posto de trabalho. Não adianta eu colocar uma máquina altamente tecnológica ali se eu não tenho manutenção, operação, se eu não tenho controle e conhecimento dessa máquina, né? O constante treinamento e aperfeiçoamento dos profissionais da área de fabricação industrial são vitais para a operação correta dos equipamentos fabris, dos diversos processos e para a fabricação dos produtos com de qualidade, né? Para melhorar a qualidade de fabricação é extremamente importante pleno conhecimento dos fatores envolvidos e dos processos de fabricação, como, por exemplo, quando a gente fala de usinagem hoje, né? Usinar uma peça é fácil. Eu vejo ela aqui, eu sei que dá para desbastar ela, cortar, tirar, mas se você vai para uma produção em massa, uma produção em escala, você vai ser produzir 1.000 ou milhares de produtos por dia. E aí? É só comprar milhares de tornos, milhares de fresadoras, milhares de máquinas. Não. Talvez você possa ter uma máquina que uma só faça mais etapas dentro do seu processo, e aí você pega e tem ali o seu produto acabado numa única etapa, num único processo, né? Por exemplo, com o surgimento de computadores com processadores mais rápidos e eficientes, muitas tarefas complexas puderam ser realizadas e assim, diminuindo o tempo de setup, tempo de troca de ferramenta, né? E muitos processos. Aqui é um simulador associado a uma aplicação. Então, aqui é um simulador de usinagem. Veja que ele tem um cabeçote duplo, né? Ó, trabalhando dos dois lados ó, da peça. Né? Um magazine onde as peças giram, tanto pode girar o bloco, quanto o tarugo, quanto a ferramenta, né? Ó. Então, ali ele faz todo o teste antes da peça. Durante o desenvolvimento, ele já vai simulando o tempo de usinagem e vai otimizando. Eu posso trabalhar aqui uma usinagem mais rápida, mais lenta, um processo de operação. Eu posso fazer alterações do processo, que no meio dele eu já faço toda essa parte de validação da produção. Isso aqui é o outro lado da peça. Então, não tem que parar lá um operário e tirar e mudar a posição. Não, a máquina pode fazer isso. Mas vai ser possível fazer rosca, fazer o suporte, tudo acabado? Como? Então tem que ter lá um sistema ó, que ele entra. A peça que estava estática, agora ela gira.
Então, além do giro, além do controle de rotação, tem que ter o controle de posicionamento também, né? Porque se eu posicionar ela errada, todos esses processos de corte lateral, eles podem sair por água abaixo, não ter a precisão, o acabamento. Então, veja que o desenvolvimento do suporte, da peça, do componente, está associado ao processo de fabricação, que vai impactar aonde? Essa peça não trabalha sozinha, ela trabalha em encaixe com outra, segunda, uma terceira, todas elas, então, estão dentro do mesmo âmbito de raciocínio, tá? Por exemplo, esse vídeo aqui ele é meio longo, opa, não, vamos falar desse aqui antes. Coisa muito interessante, quando você pegar aí a década de 80, a década de 90, se você precisasse de uma mola no seu projeto, essa mola, na verdade, você entrava nos fabricantes de mola e os fabricantes tinham lá um catálogo de molas já pronto. E você tinha que adequar o seu projeto às molas disponíveis. Você mandar fabricar uma mola era altamente inviável, porque ela ia ser conformada, depois tratada termicamente, né? Tipo, o processo era totalmente arcaico, manual. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia, você manda o seu produto para o fabricante da mola e o fabricante desenvolve a mola para área específica para o seu produto. É muito interessante. Ele trabalha em parceria com você no desenvolvimento. E aí você pega essas máquinas operatrizes, controladas a comando numérico, aonde você consegue fazer diversas geometrias, diversas caracterizações, ou seja, a geometria hoje já não é mais um problema, talvez. Calma que tem limitâncias, né? Mas eu consigo produzir um elemento com características, com especificações para o meu projeto. Então, tem um fornecedor capaz de chegar nesse porte, tá? Então, hoje, por exemplo, isso foi uma grande mudança. Na década de 90, você adequava seu projeto às molas existentes. Hoje, não. Hoje, as molas são adequadas ao seu projeto. E você não precisa projetar ela. Você só fala as características que você precisa, a empresa lá específica já desenvolve ela para você. Tá? Quando a gente estava falando aqui desse processo de fabricação, planejamento de produção aqui de usinagem, eu coloquei um videozinho aqui, acabou ficando na posição errada, mas ficou legal, de produção em massa. A usinagem a gente sabe que é um processo lento, mas então ele não está no processo de fabricação, ele está. Então olha aí, ó, isso aí, pessoal, é o processo de fabricação daquelas válvulas que a gente tem na parede, uma válvula gaveta, que a gente gira para fechar água e abre para girar água, aquela de esfera, né, 90 graus, você gira 90 graus, ela... Eu vou só explicando para vocês o passo a passo, talvez vocês não entendam, mas eu vou explicar. Aquelas válvulas que a gente coloca na parede para abrir a passagem de água, né? Primeiramente, vamos comentando aqui o vídeo, tá? Vou voltar ele aqui. Nós temos ali o corte do blank, né? Ó. Então, você tem um tarugo lá que ele é seccionado, já no volume, talvez, da peça seja necessário. Ele é aquecido, depois ele é forjado ali, né? Ó, passa por um processo ali de conformação, já para ter a geometria próxima do final. Veja que os equipamentos eles são inseridos num processo de usinagem, aonde a peça vem de forma aleatória. Aqui é um tratamento de imagem, uma câmera identifica o posicionamento da peça e o robô ele corrige para posicionar ela na forma sempre constante, tá? Isso é muito comum hoje na indústria. Então ele já posiciona ela ali na posição correta, tá? O robô ele corrige esse posicionamento. Veja que tem hora que ele entrega de um lado, ó, entregou de um lado, e vai ter uma hora que ele entrega do outro lado o braço, ó. Vamos ver se é agora. O braço ainda está do mesmo lado. É bem no início, acho que ele entrega cada hora de um lado. Ele vai corrigindo. E aí aqui começa o processo o quê? De remoção de material. Ah, professor, mas o senhor não falou que tem perdas? Às vezes está inerente no processo. Mas veja que é uma etapa. Ele vai sendo conformado. Aí, ó, dois processos constantes, contínuos ao mesmo tempo, né? Ó. Né? Vamos lá. Aí, ó, como ele faz a rosca aí. Ah, não, ele tá fazendo acabamento ali embaixo ainda. A saída da rosca, né? O de baixo que fez rosca, se eu não me engano. Aí roscando embaixo, ó, roscando aqui dentro, não, ainda não. A ferramenta já tem uma geometria aqui no final, ela já dá o acabamento aqui, ó, na região, né, ó. Aqui faz rosca, ó.
Olha aí, tolerância dimensional. São peças de vedação, né? Aqui é uma região que fica um ringue que não pode vazar água. E aí são soltas aí. Vamos lá. E tem uma parte da peça, né? Ali já é outra parte da peça, tá? Passando a processo de conformação, é a esfera, né? Opa, se é a esfera de dentro, a esfera vai trabalhar o quê? A vedação da água. Então, ela tem que ter uma tolerância, né? Geométrica dimensional elevada. Concordam? Ela vai passar por um processo que leva a isso. No dia que ela tem uma rebarba ali, né? Ó, do processo de forjamento dela, ó, deve passar por uma decapagem aí, né? Depois por um processo de usinagem. No dia que ela é posicionada, já elas são posicionadas na mesma geometria já, né? São alinhadas. Aí, ó, ela, a ferramenta parada, é ela que gira, ó. Então ela passa numa furação, depois um alargador, né, ó. Depois faz aí uma geometria interna na medida. Até vazar do outro lado. Aí ela é encaixada nesse suporte, ó. Esse suporte, ele já faz a usinagem externa, né? Olha os acabamentos. Vocês acham que esse processo de fabricação foi uma consequência? Ou ele estava ali na hora do desenvolvimento do produto, foi pensado, né? Pô, se eu vou fazer uma válvula de esfera, uma esfera para vedar água, imagine a tolerância dimensional dessa esfera, né? E aí vai fazendo o produto. Ela passa ainda por um tratamento ali superficial, vocês vão ver como é que vai chegar lá. O professor perde muito material aí, né? É aquilo que eu falei para vocês, deve estar inerente no custo aí da válvula, tá? Do elemento final. E aí vai repetir todo o processo ali, ó. Isso aí já é outra. Alguma dúvida, pessoal, até o momento? Não, Tudo professor. tranquilo, professor. Legal. Tranquilo, professor. Vem quase que espelhada já, né? Aí, ó. Olha aí como ela fica. Veja que elas estão aleatórias aí, né? Posicionadas. Ixi, a primeira mão humana que eu vi aí. Ó, ele coloca a vedação aí já é montagem, tá? Ó, os retentores, né? Ó. Estão colocando os retentores aí na peça. Olha a montagem aí do pinozinho, ó. Legal. Tudo no ar comprimido, hein? Olha a esfera, ó, sendo encaixada. Até agora só vi uma mão humana ali apertando um botão, né? Professor, para cada produto eu vou ter máquinas que são projetadas exclusivamente para aquele processo. Se a gente chega no mercado e encontra uma máquina. Então, todas essas foram projetadas única e exclusivamente para essas atividades aí, né? Isso. Na verdade, você tem empresas que a gente fala que são especialistas em desenvolver uma única máquina, né? Vamos pensar assim, ó, você tem lá a linha de fabricação da Ford, que fechou, por exemplo, mas de uma indústria automotiva. Você acha que o cara que faz aquela linha de produção ali, ele faz ela em escala? Não, ele faz uma única máquina, ou duas talvez, entendeu? Então, tem empresas específicas para trabalhar equipamentos de uma única aplicação. Entendi, professor.
Ah, quer dizer, então, que ela só faz essa válvula? Talvez eles possam pensar em um periférico desse, né, um setor desse, ele pode ter um setup que faça uma mesma peça para outra, né, outro equipamento, ou o engenheiro lá pensar assim, ó, essa peça aqui eu já tenho uma máquina que faz, será que ela pode servir também para minha outra válvula, né? Eu tenho uma peça em comum para duas válvulas distintas, vamos dizer assim, que se você for pensar, ó, você tem válvulas dessa, tubo de meia, 3/4, né? 1 polegada, 1,5, 1,25, não tem? Se você for lá numa loja dessas de magazine, você tem diversos tamanhos, né? Então, será que ele tem uma máquina para cada uma? Não sei, tá? Estou só dando suposições. Mas será que ele não poderia ter peças em comum para elas? E talvez uma única máquina dessa aqui, ela faça para nós uma peça para diversos produtos, né? Vamos dizer assim. Tudo é engenharia ali, né? O cara vai... Aí, talvez aí seja alguma ferição, né? Ele vai colocando ali no gabarito lá, ó. Uma vai para um lado, outra vai para o outro, ó. Não sei se é um controle de qualidade, se é alguma caracterização, não, mas toda hora a de cá ele joga embaixo, a outra ele joga em cima, não sei. Talvez aqui, ó, esteja testando esse tanqueidade, né, ó, se ela vaza ou não. Aqui já são válvulas maiores, né, ó. Talvez ela não tenha uma escala de mercado tão elevada, e aí você já tem um operador ali, tem uma máquina específica, mas não é 100% automatizada, você viu que já tem um operador, né, tá fazendo a retificação aí, ó, da superfície. Talvez, enquanto a outra ele vende 1 milhão de válvulas por dia, essa aí ele vende uma por semana. Exemplos, né? Ele tem no mercado, tem uma especificação, mas talvez não justifique lá ele ter uma produção tão elevada. Tranquilo? Então, essa era a ideia aí desse vídeo, você entender ali o processo de fabricação. Quando a gente fala de eficiência, já viram esse videozinho aí? O separador de tomate? Alguém já tinha visto ou não? Já, professor. Separa só os verdes, né? Para vocês, isso é um equipamento da NASA, de outro mundo, ou é tranquilo? Nunca tinha visto, não, professor, essa máquina Não? aí. Professor, Eu, o meu irmão trabalha na agronomia e disse que essa máquina aí é uma máquina terrível, cara. Terrível, assim, que eu digo de tecnologia. é, mas é um processo inerente já lá para eles, tranquilo. Tipo assim, Isso. ela tá no dia a Ele dia tava já. falando comigo sobre... Ele é muito, assim, de apostar nos outros, né? Ele tava Uhum. perguntando se eu conseguia fazer uma dessa aí. Dá um trabalho, cara. Não é impossível, não, tá? Dá trabalho. Bota o pai de trabalho, então, professor, ganhar esse dinheiro. Então, olha aí. O que acontece hoje em dia, você tem muita, logicamente, é informática dentro, né? Com Mas você tem certeza. tratamento de imagem ali para seleção de fruta, seleção de tamanho, Da né? imagem, né? É Da cor. imagem. Aqui é imagem, entendeu? Uhum. E aí, ela erra, né? Ela tem várias situações, tem várias situações, Tem um mas limite, né? De erro, né? exatamente, tem as tolerâncias. Ah, quer dizer então que aqui ela está passando muito rápido. Talvez então você tem que ter duas máquinas para trabalhar o mesmo volume, mas um processo um pouco mais lento. São vários fatores, né? Que a gente vai colocando ali para atender a demanda. Mas você vê, ela não erra, né? Bem interessante aí. Coloquei como curiosidade aí. Se eu toparia fazer uma dessa, não sei. Me meter numa bronca dessa? Talvez sim. Não é outro mundo, não, mas. Ou não. Pessoal, coloquei aqui um modelo muito interessante. Vocês conhecem esse equipamento? Ixi, falhou aqui. Já viram ele ali pela Unifor ou não? Já vi, professor. Já Sim, vi, professor. professor, sim. Vocês sabem do que se trata ou não? Para que ele serve? Como se É para chama? puxar o petróleo, é tipo uma bomba, né? Ou Isso. não? É sim. É popularmente chamado como cavalo de pau, né? Quando você vai daqui para Mossoró, tecnicamente você passa ali, né? Na estrada ali, você vê alguns instalados em campo.
Você vê muito em filme desses americanos, né? Ele trabalhando lá. O nome técnico dele é unidade de bombeio, tá? Esse modelo em específico que está lá no Unifor, ele é um C114 17364. O que é isso? C114 é o tamanho dele, tá? Ele é o modelo 114. 173, ele tem uma capacidade de elevação de carga aqui de 173 mil libras. Se vocês terem uma noção, se fosse um poço de água, ele poderia puxar água aí de 11, 12 quilômetros de profundidade tranquilamente, 12 mil metros, tá? Uma coisa que uma bomba elétrica hoje não faz, ela faz em estágios, né? São várias bombas. E por que se usa então isso aí no petróleo? Porque o petróleo é viscoso, tem umas profundidades elevadas e ele tem uma densidade alta. Então, você faz a produção, não é num volume excessivo, mas é a capacidade de elevação dele ali. Se eu vou usar desse aqui para uma bomba d'água, vale a pena? Não, não vale, tá? Vale a pena se você tivesse que tirar água a 11 mil metros de profundidade, aí valeria a pena, mas a vazão dele é baixa, tá? E o 64, 614, 173, 64 é que tem um curso de 64 polegadas aqui na ponta, tá? De range, né, de bombeamento. Pessoal, eu trabalhei no processo de desenvolvimento e fabricação desse equipamento, tá? Eu era estudante na época da Unifor, na engenharia mecânica, e esse projeto ele foi todo desenvolvido dentro do software, no nosso caso foi o SolidWorks. Eu estava procurando ele aqui, o PDF 3D, eu coloquei aqui o link, mas ele deu erro. 114, 17364. Deixa eu ver se eu tenho... Eu tinha esse PDF aqui. Ou seja, ele foi desenvolvido, foi elaborado, tá? Dentro de todo um processo de umas etapas de desenvolvimento de projetos. Muitas das metodologias que a gente fala aqui hoje não tinha conhecimento, outras sim. Umas que a gente nem abordou aqui foram abordadas na época. Mas eu quero falar especificamente no processo de fabricação, tá? Quando você fala no processo de fabricação, esse equipamento ele tem uma característica muito interessante. Ele tem duas peças bem específicas. Uma delas é esse braço. Deixa eu ver se no outro slide não. É esse braço aqui lateral e esses contrapesos, tá? O contrapeso, ele nada mais é do que um bloco de ferro, de tal forma que você faz o posicionamento dele aqui a fim de balancear e equilibrar, né? Então você tem ali uma coluna de uma haste metálica que vai puxar o fluido, e aí você faz o balanceamento para que quando não tenha coluna ou tenha coluna de óleo, o motor trabalhe de forma equilibrada, né? Você faz o balanceamento ali dela. É uma pecinha que cada uma delas pesa 550 quilos, cada contrapeso desse. E aqui também é um braço, ele tem mais ou menos 1,60 m de comprimento, ele pesava, se eu não me engano, 700 e poucos quilos esse braço, cada um deles. E aí, quando você pensava, na época a gente desenvolvendo esse produto, a gente pensava em quê? Bom, essas peças, elas não têm uma tolerância geométrica dimensional tão elevadas, tem certas partes que a gente pode usinar, mas se eu for pensar em fabricar ela de um único blank, na época, não era o curso, tá? O curso dela era suficiente, mas a gente não tinha aqui em Fortaleza um centro de usinagem que suportasse o peso da peça. Eu tinha lá um curso, como ela tem 1,60, eu conseguiria usinar 1,60 dela numa única vez. No entanto, o peso dela, a máquina não suportava o centro de usinagem. Era um problema, tá? Olha aí que foi um problema que a gente não tinha conhecimento. O que a gente pesquisou no início? Eu preciso usinar um barramento de 1,60 m. Aí eu ligava lá para um fornecedor nosso aqui, o Edson. Opa, Edson, você consegue usinar 1,60 m na sua fresa? Consigo. Massa. Opa, João Pedro, você tem também usinagem aí, você consegue? Consigo. Liguei aqui para o Gustavo. Não, Gustavo, não, minha máquina só vai até 1,20 m. Então tranquilo. Fechamos com o fornecedor, então podemos fazer a peça. Legal, podemos. Fizemos, quando a gente mandou o projeto, ele falou, não, eu usino, só que a minha máquina não suporta o peso da peça. Ou seja, não dava para ser feita. E aí? Temos outra saída, vamos usinar, fundir ela, né? Vamos fazer a fundição dela. Tecnicamente seria simples, não seria? É uma saída fácil, viável, né? E aí mandamos fundir as peças. Quando a gente mandou fundir as peças, outro segundo problema, não tem um fornecedor de fundição no estado capaz de fundir uma peça nessa proporção.
ele era fundia peças menores, né? Tipo, pequenos elementos, geometrias menores. Mas quando você chegava num porte mais elevado, ele não tinha condições de fundir essa peça. E aí? Um projeto de 2 anos, já tinha passado 1 ano de desenvolvimento, validações, testes virtuais, e aí você chegava ali nas etapas, nos últimos 8 meses de projeto, e ia falar que o projeto era inviável, não tinha como ser feito. E aí, qual seria a saída de vocês aí? Solução? Mandar fazer fora, né? Ah, tudo bem, vamos mandar fundir. No Brasil não tem ninguém que funda uma peça, tem, no Sul, no Sudeste tem, até no Centro-Oeste tinha também. Orçamos, não era tão, era caro, mas o que matava era o frete. Ah, professor, uma pecinha dessa de 500 quilos é fácil. Não, não é fácil. Ela não tinha a pega, a gente fala, né? Eu tinha que colocar ela em cima de um pallet, aí o pallet eu tinha que ter para carregar lá tinha que ter uma empilhadeira, uma talha, para descarregar tinha que ter uma empilhadeira, uma talha. A transportadora não era qualquer transportadora, tinha uma transportadora específica, né? Aí o caminhão que ia buscar isso, era um caminhão de um porte maior, dependendo da cidade que esse caminhão entra, ele não pode rodar, ele só pode rodar fora do horário comercial. E a empresa lá vai estar no horário comercial? Não, não está. Então vai ter que ter alguém lá no horário comercial. Tudo isso eles vão te cobrar. Vai estar inerente ao seu custo, né? Eles já trabalham com isso há muito tempo, eles sabem que tudo isso está englobado dentro do custo desse projeto, né? E aí você tem um outro problema. A gente tinha orçado X, a peça está custando 3X, ou 2X e meio, vamos falar. E aí? Outro problema, né? Pessoal, nós somos engenheiros, né? Solução de problemas. E aí, como essa peça foi feita? Ela foi feita de uma outra forma, tá? Totalmente fora dos processos convencionais de fabricação. E aí foi um processo criativo, juntamente com uma solução de diversas outras tentativas, né? Como assim? Ah, vocês tentaram fazer de várias formas? Tentamos fundir. Mas usinar a gente não tentou, porque a ideia era o quê? Fundir e usinar aqui o acabamento dela. Não deu certo. Nem o bloco aqui, o bloco também não, o contrapeso também não. O que nós fizemos? Nós compramos chapas de 1 polegada, tá? Cortamos as chapas em água, corte jato d'água, cortamos já na geometria. Dentro dessas peças, ela tem aqui uns blocos, uns furos a mais aqui dentro, que esses furos eram guias, então a gente usinou pequenos tarugos guia, e fizemos uma montagem como se fosse folha sobre de folha. Então, era uma chapa de 1 polegada em cima da outra. Então, toda vez que a gente colocava uma, a gente chanfrava, usinava, né? Chanfrava com lixadeira mesmo, soldava, dava o acabamento. Esses lugares que tinham os tarugos, né? Os furos, a gente também chanfrava, usinava, soldava dentro, e foi fazendo ela em camadas. E aí, com o corte a jato d'água, a gente já conseguiu um acabamento preciso, né? Dos elementos aqui do rasgo, do canal, porque a gente já fez todas as geometrias como se fossem legos encaixando, vamos falar assim. E, no final, ela ficou mais barata do que se a gente tivesse fundido e usinado aqui em Fortaleza, que era o custo inicial. Então, veja que foi ali uma mescla. Logicamente, essa solução não foi pensada do início, mas foi uma saída que nós chegamos discutindo, conversando, vendo assim, chegou um momento que a gente parou e falou, o que o mercado tem? Nós temos tais e tais e tais processos. Com esses processos, como eu faria essa peça? E foi um brainstorm ali, fomos discutindo, montando e conseguimos chegar à montagem do equipamento. Ele foi 100%... Opa, pois não? Isso é aço, professor? É ferro Aço. fundido? Aço 1020. Tudo foi feito em aço 1020. Soldaram com eletrodo revestido mesmo. Na verdade, como não era estrutural isso aqui, foi tudo MIG mesmo, que era mais rápido. Tá? O eletrodo ele foi utilizado nas estruturas, né? Tipo a viga aqui principal. Aí esses equipamentos que tem inspeção de solda, porque esse equipamento ele é todo normatizado. Então, as peças específicas que dentro da norma deles, eles falavam, né? Essa peça tem que ser fundida, essa aqui tem que ser forjada, essa aqui tem que ser usinada, essa aqui tem que ser soldada. E aí, onde elas falavam que as peças tinham que ser soldadas, eles falavam que tinham que ser inspecionadas, né? Tinha que ter inspeção de solda. Tiveram inspeção de solda, aí sim, teve o plano de soldagem, né? Soldagem por eletrodo revestido, soldador qualificado. Mas quando veio a aferição do equipamento, o pessoal virou e falou assim, nossa, vocês fundiram essa peça muito bem. Logicamente, eu não virei e falei, não, nós não fundimos ela, né? Mas
Tá aí, ela foi conformada e passou na validação deles. A validação desse equipamento, pessoal, é muito interessante. Eles colocam ele em cima de um piso lá, é uma terra normal que eles escolhem, eles penduram aqui na frente o peso máximo dela, no curso máximo, e ele tem que trabalhar 1 milhão de ciclos sem parar. 1 milhão de ciclos aqui dá mais ou menos 45, 46 dias, direto. Logicamente, nesses 45 dias, você pode, antes de começar o teste, falar, eu tenho que parar com tantas mil horas para a lubrificação de tal componente, para tal reparo. Você tem que prever isso antes, tá? E aí a gente tinha uma parada lá só para a lubrificação de um mancal aí que tem. E aí, depois de tantas mil horas. E aí ele fez 1 milhão de ciclos sem parar, lá, rodou. E é muito interessante, porque ele é uma máquina lenta, não é uma máquina rápida, mas todos os equipamentos eles eram especificados em carga. Então, por exemplo, ele tem mancais aqui de apoio, né, mancais de peças móveis. Se pegava a especificação desses mancais, era para trabalhar com 1.500 RPM, 2.000 RPM, isso não importava para a gente. O que importava para a gente era se suportava a carga X. Isso aqui é uma barra oscilante, né? Então ela fica oscilando ali. Eu não lembro o grau que ela oscila. É um mancal que não dá nenhum giro. Vocês entendem isso ou não? Conseguem compreender isso? Esse mancal que está aqui, ele não vai dar um giro na vida dele. A gente que tinha uma parada, que a gente ia lá e girava ele, era 120 graus, para ele ter um desgaste constante em 3 pontos, né? Que a gente falava. Então, ou seja, um plano de manutenção foi criado dentro do equipamento. Os mancais, eles não davam um giro, o rolamento não girava, não dava um 360, né? Ele oscilava ali no pequeno período, ia se desgastando. Então, veja que são muitas especificações de um único projeto, que cabe a gente, não tem saída, a gente tem que pensar, tem que validar, tem que testar, usar a criatividade para desenvolvimento do equipamento. Professor, por que criar um cavalo de pau se existe um monte no mercado? Existem diversos, importados. Isso aqui foi um projeto vinculado ao CEMP, né, que é o Centro de Pesquisas Tecnológicas da Petrobras. E aí esse equipamento, ele tinha 98%, quase 99% de nacionalização. Ele só perdia a nacionalização e com alguns equipamentos eletrônicos, mas toda a mecânica dele, até o motor elétrico, o redutor, né, que foi da Silver Driver, ele foi confeccionado e fabricado no Brasil. Então, era um apelo para a fabricação nacional de um equipamento para uma empresa nacional. Tá? E aí, rodou? Não rodou por burocracia, mas o projeto está lá até hoje funcionando. Vamos em frente. Coloquei aqui um videozinho muito interessante. Isso aqui, alguns alunos podem até ficar com raiva de mim. Eu lembro que no semestre passado eu comentei isso, alguns alunos falaram assim, ficaram meio assim, né? Não com raiva. Pessoal, se hoje vocês, como engenheiros, próximos de se tornarem engenheiros, que muda de vocês hoje para um engenheiro daqui 2 anos vai ser um papel, mas eu acredito que a experiência, todo mundo vai ganhando com o tempo, a expertise da escola lá, da graduação, a gente está ganhando juntos. O que vocês dificilmente vão projetar ali um carro, um ônibus espacial, um equipamento que vai para Marte. Pode ser, sem problema nenhum. Temos alunos hoje trabalhando na Siemens, dentro do Centro de Tecnologia da Siemens. Temos alunos hoje, tem um aluno chamado André Luiz, o nome dele, ele trabalha num setor da Siemens muito interessante. É um setor de atendimento ao cliente, aonde é assim, eu conversando com ele, né, a gente estudou junto na época da Unifor, e ele falou lá, André, eu recebo a ligação do cliente, o cliente fala assim, eu quero comunicar isso com isso. Como que eu faço isso? Ele não conseguiu o cliente. Aí eles falam assim, ele fala assim, eu vou pedir aqui 15 dias para te dar uma resposta de como você fazer isso. Se ao final dos 15 dias eu não te der uma solução, eu vou te trazer um novo prazo, que vai ser quando eu vou te fornecer o equipamento que vai fazer isso. Como assim? Eles vão olhar lá no banco de dados dele, no sistema deles, que eles têm acesso a tudo, né? Quais equipamentos poderiam fazer essa comunicação, esse controle que eles querem, é mais na parte de controle, eletrônica, automação. Se não tiver como fazer, eles vão desenvolver um produto para esse cliente, mas eles não vão cobrar o desenvolvimento, eles vão cobrar o produto, porque esse desenvolvimento lá, eles colocam como se fosse um novo produto a ser lançado no mercado. Porque se um cliente precisou, outros talvez precisem.
Ah, por que ninguém veio atrás antes? Porque muitos tentaram, talvez não conseguiram e mudaram as tecnologias para poder atender aquilo. Então, vocês podem sim entrar numa empresa que vocês vão trabalhar com um nível de produção, de desenvolvimento de projetos, num nível extremamente alto, elevado, né? A gente fala assim, né? De alto rendimento, né? Não tem um atleta de alto rendimento? Você vai trabalhar na engenharia de alto rendimento. Mas muitos de nós vamos estar ali no cotidiano, dia a dia, manutenção, reparo. Então, muitas vezes vocês vão receber projetinhos ali muito simples. Hoje, a maioria dos projetos que eu recebo para ajudar no desenvolvimento é na área alimentícia, área de alimentos, embalagem, peso, classificação, dosagem, né? Estocagem, tudo, 90% posso falar para vocês que está associado a alimentos. Quando eu falo alimento, não é humano, pode ser ração animal, tratamento de água, né? São esses setores aí que a gente pega muito. Então eu coloquei aqui, por exemplo, ó, uns videozinhos de sistemas integrados que trabalham, por exemplo, ó, pô, ele pega a caixa, abre, enche a caixa, monta a caixa, né, e fecha a caixa. Pode parecer simples, mas é uma especificação bem ali, né, olha lá, ó, como ele pegar essa caixa, como ele montar essa caixa, ó. Ele tem uma ventosa que pega, outra ventosa aqui que encosta e abre a caixa. Então ela já vai meio aberta, ó, e posiciona. Eu tenho uma alavanca que abre ela em cima aqui, ó, para o biscoito entrar e não fechar uma aba para dentro, né? Professor, como o cara pensou nisso? Ele sentou e pensou. Ele testou, validou, deu errado, deu certo. Ele fez calibragem. Ele foi lá e ajustou depois de pronto, né? Tem vários fatores aí. Quando ele fala de área de alimento, vamos falar aqui de um alimento altamente perecível e caro, por exemplo, o morango. Se eu falar assim, eu preciso cortar morango, fatiar para uma indústria aí de sorvete, uma indústria aí de produtos em geral. Como eu posso fatiar um produto sem dilacerar ele, sem machucar? Ele não está congelado, porque ele não pode congelar. E aí você pensa lá numa tecnologia, numa lâmina, num processo, onde você consegue fazer isso e manter a integridade do produto, né? Olha aí, ó, indústria de ovo, que é grande aqui no estado, né? Ó, granjeiro, hortogranjeiro, que a gente chama. Isso é uma máquina, não é só de pegar ovo, não. É uma máquina que separa a clara da gema. Ela quebra o ovo e separa lá, ó, a clara e a gema. Para quê, professor? Eu quero separar a clara da gema. Não sei, você vai lá no mercado, você compra clara de ovo pasteurizada. Alguém tirou a gema ali, né? Teve uma intervenção humana ali, né? O cara meteu a mão ali, sem problemas. Estamos aqui para julgar, avaliar ninguém. Talvez esteja em validação aí o projeto. Só sei que separa aí, ó, a clara da gema, de forma mecânica, viu? Se é eficiente, não sei. Eu vou entrar num ramo aqui agora que eu queria perguntar para vocês uma curiosidade. Não sei se eu já comentei isso com vocês. Há uns semestres atrás, um aluno nos procurou para fazer um TCC de uma máquina de fazer pizza automática. Eu já comentei isso com vocês ou não? Eu lembro não, professor. Comentou não, professor. Se eu chegar para vocês hoje e falar assim, vamos fazer uma máquina que faz uma pizza sozinha, automático, tudo automatizado, sem intervenção humana. Não hoje. Vamos pensar há um ano atrás, no início, no final de 2019. Vocês achariam viável esse projeto ou não? Ah, professor, pizza? Você acharia viável ser possível fazer a máquina? Não, não se é possível. Possível é. É viável? Economicamente? Não sei, no geral. Você investiria numa máquina para fazer pizza automática sozinha? Ou você contrataria um pizzaiolo, que ele montaria diversas pizzas ali? Não sei, né? Talvez na época, muita gente achou loucura. Na época, né? Eu poderia comprar, mas acho que um pizzaiolo eu teria, pelo menos, para ver a qualidade do que está saindo, né, na máquina. Então, mas será que essa máquina não sai com qualidade? Né? Não, só comentando, entendeu? Estou só colocando pontos. Vamos pensar assim, ó.
antes da pandemia, isso parecia uma loucura. Mas se o cara tivesse lá essa máquina, será que na pandemia agora ele não seria um diferencial? Qual o problema hoje da pandemia? Pessoal andando, né? Transporte público, se deslocando para o trabalho, o próprio operário no fora de casa ali no trabalho, né? Se eu tivesse uma máquina sem intervenção humana, a pandemia seria um problema? Eu acho que seria um problema na demanda, né? Que a demanda ia subir, que é tanto que foi o mercado que mais cresceu esse alimentício, né? Fora de casa. E aí? Vejam que são soluções, né? Por que eu estou comentando isso? Uma boa solução. Acho que seria uma boa solução, inclusive no aumento da demanda, porque se pressupõe que uma máquina também faça mais pizzas do que um pizzaiolo faz em 1 hora, em meia hora, né? Não para almoçar, né? Não vai no banheiro. Agora aquela questão de saber se a qualidade, porque alimento eu acho que sempre tem a questão da qualidade, né? Olha essa máquina aqui, ó, que tá bem Tem pausada aqui no vídeo. do pessoal, né? Uhum. Já imaginaram uma máquina que faz sushi ou não? De forma contínua? Ah, mas tem 2 caras aqui alimentando. Eles recheiam ali. Tem um outro vídeo que faz sem a intervenção humana. Mas olha aí, ó. Pessoal, isso aí é uma rede de fast food da Austrália, que você compra, você chega lá no balcão, no setupzinho lá, escolhe, né, o que você quer, e ele sai já o sushi para você. Eu só meu TCC é sobre impressora 3D, né? Tô fabricando impressora 3D, aí um colega meu, os meninos me ajudam aqui, né? A galera foi me mostrar um vídeo de uma galera aí fora do país aí que tá fazendo comida por impressão 3D, né? Sim. É tipo impressora 3D, o cara bota lá uma trave que é só a carne e a impressora fabrica uma carne, né? Sai um bife lá. Não é que ela fabrica, ela conforma, né, na verdade. É como se fosse impressora 3D, né? Ela vai botando camada por camada Isso. de carne, né? Aí sai um Isso. bife, diz o pessoal lá deve ter um vídeo aí no YouTube, que o bife é o mesmo, né? Aí daqui a um tempo você não vai vender nem mais você já tem a matéria-prima em casa, o cara vende só, digamos, a programação, né? O desenho, né? O G-Code, né? Para a pessoa imprimir. Não é tão simples. Se a população tivesse conhecimento técnico, estudasse, eu acredito que sim. Mas, infelizmente, a população não tem essa... Não vou falar capacidade, mas não tem um incentivo... Tem uma palavra certa, não é capacidade. Ela não tem a iniciativa de fazer. Eu acho que você tem que ter também, por isso que eu acho que a impressão 3D ainda não pegou de vez, porque você tem que ter uma certa educação tecnológica, né? Sim. Como você tem, por exemplo, com o WhatsApp, internet, tá no sangue da galera, todo mundo já sabe mexer, né? Você teria que ter outro nível É como se no ensino fundamental, ensino médio, você começasse a dar aulas de programação para as crianças, o cara já... Porque hoje a impressão 3D você pode, uma peça quebrou em casa, você não precisa nem, às vezes, ir lá fora, dá para você fazer, se tiver impressão 3D, você faz em casa. Exatamente. Mas você tem Só que saber será que fazer, não é só fazer, né? Será que você tem capacidade de dar manutenção nessa máquina? Você conhecer os limites da sua máquina, né? Ver se ela apresentar um problema. Porque a impressora 3D ela tem um bico de injeção ali, né? Com térmico, que entope se você não usar direito. E aí, se você forçar depois, ela quebra. Será? Sabe? São vários fatores. Uns parâmetrozinhos também, né? Velocidade, com certeza. espessura da camada. Todo mundo acha que o primeiro que imprime é o que está certo, né? A gente só vê o vídeo da peça final, que foi a última impressão que ele fez e que deu certo, mas ninguém mostra lá que imprimiu 3, 4 vezes para chegar numa peça final, né? Isso que você perdeu. Oi? Eu trabalhava no La Maison até ano passado e a gente estava com esse projeto da impressora alimentícia. A gente tinha até um projeto de uma impressora que a gente ia colocar nos eventos, que ela usava a casca da laranja para poder fazer os copos, para poder o pessoal tomar o suco nos copos da própria laranja, da casca. Conversei muito com o Daniel sobre esses projetos. Isso. Só que fica inviável pela justamente a manutenção e também a gente estava vendo uma impressora menor,
o próprio filamento para a gente poder fazer os produtos é muito difícil conseguir aqui no Brasil. Sim. A gente tinha uma impressora menor que era fazia como se fosse os logos das empresas que a gente colocava em cima dos alimentos. Só que para conseguir chegar no logo que a gente queria, a gente fazia umas 5, 6 rodadas para poder chegar no logo que a gente queria. Uhum. Isso é uma coisa que ninguém mostra. Só mostra a última impressão lá, né? Mas os 10 dias que você trabalhou antes, ninguém grava, entendeu? Então, é justamente isso que eu falo. Às vezes o pessoal acha que é simples, é fácil, né? Tipo, eu já me deparei aqui em casa quebrou uma pecinha lá do liquidificador, o botão, né? Que gira. Imprimimos. Só que ali o esforço que ele recebe ali no giro, ele quebra de novo 5 dias depois. Por quê? Porque não é o mesmo material, não é a mesma resistência. E quando a gente fez outro, a gente aumentou a espessura, porque o que a gente fez primeiro? Copiou, né? Quebrou o botão, copiou o botão. Funciona. Mas o material não faz mais espesso. Aí a gente já está imprimindo com um miolo metálico, né? Então eu imprimo já em volta de uma porca, já imprimo ali com um embuchamento interno, né? Então tem várias caracterizações que a gente vai evoluindo aí com esse sistema. Pessoal, processo de fabricação, muitas vezes, não é só a ideia é massa, você tem a sacada, você tem a virada, né? Mas, e aí? Na hora de você materializar isso, também não é brincadeira, não é fácil. Não estou aqui para desanimar ninguém, não, viu? Estou só trazendo as possibilidades, que aqui é justamente vocês terem as ideias. Pessoal, para a gente finalizando aqui, só passar esse vídeo aqui, pode falar, Pada, tranquilo. Não, é só porque eu trabalho aqui com técnico no laboratório, né? A galera tem umas ideias, às vezes a pessoa fica nessa mesma discussão. Às vezes é uma coisa muito... A galera quer inventar uma coisa que vai mudar o mundo, né? Mas assim, se você for pegar a China, por exemplo, que está hoje do jeito que está, mas a China, 50 anos atrás, quando eles começaram, cara, eles faziam vassoura, era vassoura, era esses produtos que a gente assiste os filmes americanos, Polishop, quando a classe média americana deu um boom de consumo de produtos que venia da Polishop, era tudo feito na China. A China abarcou aquele mercado tudinho, era coisa simples. Só que eles tinham um projeto e também, ao mesmo tempo, com grana que eles ganhavam disso, eles iam investindo em cada vez mais tecnologia, avançando, descobrindo, conhecendo, mandando gente para todo que é mundo. Da China. Eles começaram fazendo coisinha pequena, coisinha básica, coisinha simples. Colocaram os pontos interessantes da China, tá? Talvez muitos não saibam, um deles ou talvez vocês saibam. Se você pegar hoje a linha administrativa do Brasil, o que é a linha administrativa? Os poderes lá, né? As pessoas que estão nos cargos de gestão. Presidente, ministros, deputados. Vocês sabem qual que é a predominância do centro de formação deles? De que áreas eles são ou não? Alguém já teve essa curiosidade? Agronegócio? Não digo assim o que eles defendem, não é isso. Vou falar assim, o que os ministros, os deputados, né, são formados? São formados em quê? A maioria é médico e engenheiro. Não, ao contrário. No Brasil, mais de 60% é da área jurídica. Mais de 60%. Entendeu? Por isso que o Brasil é um país burocrata. Se você pegar a China hoje, ela tem mais de 80%, eu não lembro exato esse dado, são da área tecnológica. Tá? Os cargos à frente, os cargos estratégicos. É um parâmetro que talvez ela virou um impacto mundial em produção? Sim. Mas, em compensação, eles chegaram nesse ponto em que sentido? Não tem ali um controle de uso de matéria-prima, você não tem um controle no uso de mão de obra, você não tem um controle na emissão de poluentes e sujeira, né? Vamos produzir, não importa como, entendeu? Pessoal, só para ir agilizando, por favor, os nomes aqui, só para a gente dar a frequência por causa do horário, mas vocês entendem? Hoje, sim, a China está se adequando. Em que sentido? Poluição,
qualidade. Teve um período, não sei se vocês vivenciaram isso, a gente tinha 2 expressões, ou era do Paraguai ou era da China, né? Porque você comprava, quebrava, durava uma semana. Vocês lembram disso ou não? Vivenciaram isso? Produto da China, né? Xing Ling, né? Xing Ling, os Pirango Box, né, que a gente fala. E aí, tipo, não tinha qualidade. Ah, mas é mais barato, mas não tem qualidade, entendeu? Então, tipo, você vê essa questão de parâmetros. Hoje, talvez, eles estão se adequando. Ah, a Apple faz celular lá. Os caras, então, são bons? Não. A Apple foi lá e se especializou uma equipe lá para fazer isso. Investiram, criaram, né? Fizeram um processo. Por que a Ford está saindo do Brasil? A gente já falou disso aqui, né? Porque talvez hoje a mão de obra não é mais um requisito, como na China para alguns produtos são. Por que eu faço na China? Porque é mais barato. O quê? A matéria-prima, a mão de obra, né? A quantidade. A gente até brinca, né? Se faltar um chinês, só colocar outro, são iguais. Tipo, coloca outro para trabalhar, entendeu? Mas é brincadeira. Mas e aí? Entendeu? Tipo, são diversos pontos de vista. Se a gente comparasse todo mundo igual, no mesmo patamar, aí eu acho que seria diferente aí, muitas caracterizações. Tranquilo? A carga tributária, as características de você desenvolver no Brasil, você produzir no Brasil, você distribuir no Brasil, do que você importar, né? É um imposto. Aqui, pessoal, se você é uma empresa e compra de outra empresa, é imposto sobre imposto. Eu compro uma matéria-prima ali, eu pago imposto. Quando eu faço o meu produto e manufaturo ele e vendo, eu pago outro imposto. É imposto sobre imposto. Se eu importar, eu só pago talvez um imposto de importação ali, né? E a empresa lá dá um incentivo fiscal, porque está exportando PIB, né? O PIB do país tal. Então são pontos de vista aí que eu acho que não é avaliativo, eu acho que vale pontos de reflexão. E é isso que justamente a gente quer dentro do nosso aluno da Unifor, né? Do nosso egresso, do nosso engenheiro, que ele tenha análise crítica, que ele tenha ali o conhecimento para poder olhar, analisar, pensar e chegar. É melhor, é pior, vale, não vale, vamos fazer ou não vamos fazer. Tranquilo? Pessoal, algum questionamento, alguma dúvida sobre a aula de hoje? Nem comentei do videozinho aqui, mas era um videozinho que fazia uma pizza automática até o final, tá? Essa máquina aqui é uma que similar à que tem na Sadia lá, aquelas pizzas que a gente compra pronta, né? Ela é montada mais ou menos dessa forma aqui, assim. Pessoal, sobre a aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? Tudo tranquilo. Não, professor. Beleza, então. Qualquer dúvida, questão, estamos à disposição em nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo Unifor Online. Até amanhã, pessoal de terça, e na quarta-feira, pessoal da quarta. Valeu, professor. Até amanhã. Valeu, professor. Valeu, professor. Até Um mais. abraço. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, até mais.